Hello guys, how are you? Well, I hope you guys are okay at home, studying a lot, being the brightest kids in the world. Yes? Well, let's start our class today, okay? So we are going to talk about time sequencers and connectors. Guys, this subject is really important because we use time sequencers and connector to tell stories, okay? If you guys are going to say something that was happening to you past weekend, you're gonna have to use the sequencers and connectors. Okay, so this is the English file book lesson 2C. Okay, I'm going to try to be as fast as I can, but working with everything that we can. Okay, so let's see. Let's talk about historical moments. Guy, who doesn't remember about this moment? Yes, I mean, when Brazil lost, got scored by 7 goals with Germany. It was horrible, yes. And I decided to share with you guys what happened to me then. Okay, the year was 2014, in the year of 2014 World Cup in Brazil. So I was at my brother-in-law's house watching the game with my husband, family, and friends. Actually, we were having a barbecue for sure that Brazil would win Germany. I mean, unbelievable. We had lots of beer, lots of meat, a lot of everything, and a lot of decoration around. And everybody was thinking, oh, okay, Brazil got this. But so let's continue with the most normal way. Like everybody else, we were absolute sure we would be champions that year. After all, it was, this is very important, it was our country, our land, our year. When the game started, everybody was happy and cheerful. Suddenly, Brazil started to make ridiculous mistakes and couldn't get to the goal. After that, Germany scored one goal after another, and the shame and despair took over everybody. Seriously, it was a shock. Next day, I personally couldn't watch the news. It was a very hard day on every Brazilian who likes a good old soccer. Yeah, so guys, this was a text written by me. It's my experience, and I showed you guys in a very simple way how to use these connectors here, like after all, suddenly, when, after that, next day, okay? These are the connectors and the sequencers, okay? So if you guys open your books to pages 128 and 29, I guess, you guys will see this explanation here, okay? And we have more connectors, have a lot of connections, okay? But we use them to have cohesion and logical sequencing in a story, ok? Então, em português, a gente utiliza esses sequenciadores e esses conectores para desenvolver uma história numa ordem lógica, né? Então, para que não tenhamos frases soltas e a partir daí amarrar o texto. Então, para isso é necessário os time sequencers e os connectors, ok? Time sequencers é aquilo que coloca a história em paces, né? Então, olha lá, ó. After that, depois disso. Next day, no dia seguinte. 2 minutes later, 2 minutos depois. Mas, gente, eu posso falar também no passado. Então, ao invés de falar 2 minutes later, eu posso falar 2 minutes before. The day before. Ok? Before that, então também posso usar. Tá bom? Então, é um outro tipo de time sequencer, mas isso faz parte da leitura de vocês. Vocês vão absorver isso conforme vocês serão apresentados aos contextos. Então, é necessário leitura e compreensão. Ok?
We use time sequencers to say when or in what order things happen. We use when as a time sequencer and also to join two actions. Então, para você juntar duas ações que aconteceram ali na história, né? Ou que estavam acontecendo, a gente utiliza o when. Então, ele começou o when, ele apareceu pra gente antes também ali no past progressive, né? Junto com o while, né? Então, I was watching TV when the phone rang. Eu poderia usar, né? Então, I was watching TV when the phone rang. É uma das signal words ali do nosso past continuous, ok? Aí eu tenho também o then, after that. The most common way of linking consecutive word actions is with then or after that. Gente, o then é muito utilizado, né? Que é o então. Then, então, after that, depois disso, ok? É uma sequência lógica e cronológico. E aí nós temos aqui alguns connectors, são os connectors mais básicos, são os connectors mais utilizados, então é realmente imprescindível que vocês saibam dominá-los, tá? Que é o because, né? Gente, because, no meu bom ribeirão pretano, né? Meu ribeirão pretanês, meu caipirês, porque so, então, mas é um tom mais de conclusão, né? But, mas, e although, no entanto, né? Então, se eu falo assim, ó, she was driving fast because she was in a hurry, esse because é uma razão. Ela estava dirigindo rápido porque ela estava com pressa, né? So, she was in a hurry, so she was driving fast. Então, ela estava com pressa, portanto, contudo, né? Portanto, ela estava dirigindo rápido. Nesse caso, so ele apresenta um result, um resultado. Ok? Difícil? Não, né? Então vamos lá. But and although she tried to stop the car, but she hit the man. Gente, o but é o mais, tá? Então, o but, ele mostra contraste, shows contrast, e o although também. Só que o although, ele pode ser utilizado no início da frase, e o but não pode, tá bom? Então, olha só. Although she tried to stop the car, she hit the man. Apesar dela ter tentado parar o carro, ela atingiu o homem, né? She was very tired, but she couldn't sleep. Ela estava muito cansada, mas não conseguia dormir. Apesar, então, de estar muito cansada, ela não conseguia dormir. Então, eu poderia falar she couldn't sleep, although she was very tired. Então, o although poderia acompanhar aí no meio da frase, ok? Então, olha só. Use but and although to show contrast. Então, os dois mostram contraste. Although can go at the beginning or in the middle of the sentence. O que eu falei antes, ok? O although é aceito tanto no início da frase quanto no meio dela, ok? O but, não, alright? Very important this part. Let's see some exercises here. Gente, aqui a gente está falando sobre time sequences, ok? Então, você colocar uma história na ordem certa, né? Então, aqui a number one tá feito. One day in 2011, I was standing in the queue of the bus. Yes? Qual seria number two? Né? Seria o suddenly after that. When the second next day, then another man tried to do the same. He told me he was a policeman, that they were looking for a thief. Esse aqui eu vou deixar para vocês fazerem, ok? Porque é uma sequência, ok? Então, olha só. Complete the sentences with so, because, but, or although. Esse aqui eu fiz para vocês entenderem a utilização do although, do because e do but, ok? We couldn't find a taxi, so we walked home. Esse so aqui, então, está mostrando uma sequência lógica. Se a gente não conseguimos encontrar um táxi. Então, concluímos que a única maneira de resolver seria andando para casa, né? Então, nós andamos até em casa. Início de frase, eu já vou usar o although, né? Number two, I woke up in the night, nanana, there was a noise. Então, você acordou à noite, por quê? Por conta, por causa de um barulho, né?
I called him, but his mobile was turned off. Yes, apesar de eu ter ligado para ele, o celular dele estava desligado. Eu liguei para ele, mas, né? So there was nothing on TV, so I went to bed. Não tinha nada na TV, portanto, fui pra cama, né? Quem não tem nada pra fazer, vai dormir. Minha bisa falava isso direto. She wanted to be a doctor, but she failed her exams. Yes? Não deu aqui nesse caso, né? The garden looked very beautiful, so I took a photograph. Ok? E novamente, início de frase, nesse exercício seria o although. Ok? Guys, vamos lá então para ir um pouco mais rápido nessa parte. Se vocês tiverem dúvida, por favor, me acione no chat e no fórum, ok? Eu dividi essa aula e todas as aulas agora serão divididas em step para organizar o processo de estudo de vocês no inglês, ok? Então, eu coloquei, por favor, sigam os steps. A aula, ela tem passos, né? Ela tem paces. Então, vamos lá. Step 1. On page 16, read the text once, one time, to get to know the vocab. 2. Complete the text with the word or phrase from the box. Step 3. Listen and check your answers. Lá no Moodle, a teacher colocou o áudio bem do ladinho aí do Step 3, tá? Step 4. After that, do the exercises B, C, and D to consolidate. Step 5. On page 17, do the vocabulary as a review on verbs, plus pages 18 e 19. Então, gente, para vocês consolidarem, abrirem mais o leque de vocabulário de vocês e dominar melhor a gramática, é necessário que vocês utilizem e revisem os verbos, tá? E o Step 6 vem a ser a parte que eu quero que vocês me entreguem, tá bom? Então, there is a list of exercises on the Moodle to hand in until next Thursday. Então, até a próxima quinta-feira, dia 7/10, vocês terão para postar essa lista de exercícios, ok? So far, so good? Yes? Então, have a nice holiday. See you guys next class. Qualquer coisa, me acionem no fórum ou no chat. Alright? See you later, alligators.